Muitas vezes pensamos que uma família abençoada é aquela privada de qualquer tipo de dificuldades. Uma família com integrantes bonitos, como um comercial de margarina, ou uma família chique, mostrada nas redes sociais. Olá, eu sou o pastor Wagner e você está ouvindo mais um podcast Isto é IPE. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre família abençoada. Fique conosco. O que seria para você uma família abençoada? Muitas vezes pensamos que uma família abençoada é aquela privada de qualquer tipo de dificuldade. Uma família com integrantes bonitos, como um comercial de margarina, ou uma família chique, daquelas mostradas nas redes sociais. Pensamos logo em beleza, prosperidade, saúde, união, reciprocidade. Uma lista apenas de coisas boas. Porém, não é assim que as famílias são na verdade. Temos sim muitas ou alguma dessas características, embora toda família tenha também dificuldades, sofrimentos, separações, disputas e por aí vai. Vamos então conversar sobre uma família bíblica, que com certeza foi muito abençoada por Deus. Apesar de situações difíceis e repletos erros cometidos, hoje nós vamos falar sobre 3 gerações: o avô, o pai, o filho, e conhecer um pouco sobre seu contexto, suas vulnerabilidades e seus acertos. A história dessas 3 gerações está registrada em Gênesis, nos capítulos 12 ao 33. Vamos ao primeiro personagem, e o seu nome é Abraão. Ele era um servo do Senhor e foi escolhido para ser o pai de uma grande multidão. Porém, Abraão não tinha filhos e, em um determinado momento da sua vida, quis dar o seu jeitinho e fazer com que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Assim, ele se deitou com a sua serva Agar e com ela teve um filho chamado Ismael. Porém, esse filho não era o filho pelo qual Deus queria realizar a promessa que ele tinha feito a ele. Abraão não soube esperar o tempo de Deus em sua vida. Porém, Deus foi misericordioso com ele e alguns anos depois, através da sua mulher Sara, Abraão, aos 100 anos de idade, se tornou pai de Isaque. Esse sim era o filho da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Alguns anos se passaram e Deus resolveu colocar Abraão à prova. Quando Isaque era criança, Deus pediu a Abraão que o sacrificasse, abrindo mão do filho legítimo. Abraão tinha uma escolha a fazer: poderia ignorar a ordem de Deus que havia dado a ele, fazendo novamente do seu jeito, ou obedecer e confiar em Deus. Você já viveu alguma situação em que foi difícil obedecer a Deus? Você obedeceu ou não? Qual foi o resultado? Desta vez, Abraão resolveu confiar e obedecer à ordem de Deus. Seu filho foi poupado da morte, mas a intenção do coração de Abraão em obedecer ao Senhor foi considerada como um ato de amor. Assim o Senhor afirmou sobre ele as seguintes palavras: pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhes forem dos seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. O segundo personagem é um pai, e esse pai se chama Isaque, o filho da promessa de Deus. Isaque nasceu abençoado, tinha sobre ele as bênçãos que o Senhor Deus tinha dado ao seu pai Abraão. E embora fosse um homem abençoado, Isaque teve as suas lutas e os seus desafios. Isaque tinha sobre a sua vida a promessa de ter uma descendência abençoada, mas demorou muito para se casar e para ter filhos. Você carrega um grande sonho ou promessa que ainda não foi realizado? Como tem sido para você esperar? Imagino
que não deve ter sido fácil para Isaac aguardar tanto para se casar, ainda mais considerando que o propósito da sua vida era que os seus descendentes formassem uma grande nação. Mas Isaac esperava em Deus, e a vontade de seu pai era que ele se casasse com uma mulher que fosse da terra dele, filha de seus parentes. Então Isaac esperou e foi se casar com a sua esposa aos 40 anos. Esta história da família de Isaac, filho de Abraão, está registrada em Gênesis capítulo 25, verso 19 a 20, que diz: Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, e Arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Após ter realizado essa primeira parte do sonho, Isaac se depara com algo ainda muito maior. Sua esposa era estéril. Como então Isaac continuaria a descendência de seu pai Abraão? Poderia ele também fazer do seu próprio jeito, mas creio que Isaac já tinha aprendido uma grande lição. Ele então orou a Deus, esperou em Deus, e o Senhor lhe deu 2 filhos, Esaú e Jacó. Verso 25 e 21 de Gênesis. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Gênesis 25, verso 21. Isaac, apesar das circunstâncias que a vida lhe trouxe, escolheu confiar e esperar em Deus, e assim recebeu a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. O terceiro personagem é o filho, e este é o filho preferido de sua mãe, o irmão gêmeo de Esaú, que por sua vez era o filho preferido do pai. Seu nome era Jacó, que significa enganador e usurpador. Em sua casa também existe preferência entre filhos? Qual era a sua fama? No ambiente que você cresceu, enganar era algo muito comum na vida deste homem. Jacó enganou seu irmão e seu pai. Depois ele mesmo foi enganado por seu tio Labão. Jacó enganou, foi enganado, fugiu, trapaceou e foi enrolado. O ambiente de disputa, falsidade, mentira e inveja foi reproduzido entre suas esposas e seus filhos. Mas apesar de carregar sobre si e sobre os seus descendentes uma poderosa promessa de Deus, e apesar de ser financeiramente próspero, Jacó passou por muitas lutas e sofrimentos, sobretudo em seus relacionamentos familiares. Você vive ou viveu dramas familiares? Como isso impactou a sua vida? Jacó estava cansado de viver daquela maneira. Ele percebia que viver como enganador estava trazendo sérias consequências para si e para todos à sua volta. Seus relacionamentos estavam quebrados e muitas feridas emocionais eram geradas nele e na sua família. Então Jacó toma a decisão mais importante da sua vida. Jacó decide buscar a Deus. Se você ler o capítulo 32 de Gênesis com calma, você vai perceber que ele separou um tempo a só, um tempo para estar com Deus, sem que ninguém estivesse por perto ou pudesse incomodar. Ele perseverou em sua busca, insistiu e não desistiu, até que Deus se revelou a ele e mudou seu nome, e mudou a sua vida e a sua identidade. Você tem feito da busca por Deus uma prioridade em sua vida? Você já teve uma experiência com Deus que foi um divisor de águas para você? Gênesis 32, 28 a 30 diz: Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Por que esses 3 homens foram abençoados por Deus? Quais atitudes deles foram decisivas para que as suas vidas tomassem o caminho da bênção?
Aprendemos com estes 3 homens de Deus que famílias não são perfeitas, mas que as nossas atitudes perante Deus podem sim nos levar a termos uma família abençoada. E destacamos aqui 3 princípios importantes apreendidos por estes homens de Deus para que você também aplique na sua vida e tenha uma família abençoada. O primeiro princípio na vida do primeiro personagem, chamado Abraão, é a obediência. Obedecer a Deus é um ato de amor. Quando obedecemos, dizemos a Deus que confiamos nele, confiamos no amor dele por nós. Obedecer ao Senhor traz as bênçãos dele sobre a nossa vida, pois o Senhor se agrada em abençoar os seus filhos que confiam nele de todo o coração. Deuteronômio 28, de 1 a 14, destaca as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa família através da obediência. Só sabemos se estamos obedecendo ao Senhor se conhecermos e obedecermos a sua palavra. O segundo personagem é Isaac. E o princípio é que Isaac esperou em Deus. Esperar não é fácil. Gera tantas vezes ansiedade e incredulidade. Muitas pessoas se cansam de esperar pelo melhor de Deus e se contentam com algo mediano ou até mesmo ruim. Quantas pessoas entram em casamentos inadequados, negócios ilegais, amizades arriscadas, somente por não conseguirem esperar o cumprimento da promessa de Deus. Isaac decidiu esperar em Deus ao invés de tomar seus próprios caminhos e colheu os bons frutos da sua decisão. Para saber mais sobre os resultados de quem espera em Deus, medite no impressionante Salmo 37. O terceiro e último personagem se chama Jacó, e o princípio aplicado é ser transformado. Jacó viveu situações difíceis que geraram muitas feridas em si e na sua família, mas ele decidiu que buscar a Deus e perseverar em sua busca era a prioridade. Depois do seu encontro com Deus em Peniel, Jacó nunca mais seria o mesmo. Seu nome foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. Para você experimentar uma família abençoada, uma das principais decisões que você precisa tomar é buscar a Deus. Comece entregando a Cristo o controle da sua vida. Em seguida, permita que Ele transforme você, mudando seu nome, curando seu passado e alterando a dinâmica dos seus relacionamentos. Se você deseja ter uma família abençoada, procure aplicar estes princípios na sua vida e conduzi-los para uma família abençoada. Tenha a obediência de Abraão. Procure esperar em Deus como Isaac e seja transformado como Jacó. Cremos assim que as bênçãos de Deus cairá sobre a sua vida e também sobre a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.